Oi, maravilhosa! Que a vida de Deus esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa neste sábado. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Eita, hoje eu quero falar sobre o perdão. Qual poder o perdão exerce sobre a nossa vida? Muitas pessoas têm dificuldade de liberar perdão e é até compreensível, considerando a nossa capacidade humana, considerando as situações que talvez muitas pessoas viveram, talvez foram injustiçadas, talvez foram traídas por pessoas que amavam ou em algum momento da vida foram hostilizadas e tudo isso gera uma certa mágoa no coração das pessoas. Humanamente falando, é extremamente compreensível. Tem pessoas que foram enganadas, foram trapaceadas, foram abandonadas e isso fere o nosso coração como seres humanos. Deus compreende as nossas dores, nossos sofrimentos, mas Ele não quer que nós fiquemos presos no passado. Tudo que nos foi feito de mal, talvez acarretou hoje uma depressão, uma ansiedade, síndrome do pânico ou outros transtornos emocionais. Porém, nós sabemos e a ciência comprova que pessoas que guardam certo tipo de mágoa, de rancor, ou seja lá o nome que você preferir chamar, essas pessoas costumam desencadear esse sentimento em si costuma desencadear certas doenças nas pessoas, inclusive o câncer. Eu não estou aqui dizendo que todo câncer é derivado de uma falta de um perdão, de uma mágoa, de uma raiva, de um rancor, de coisa do tipo, não. Claro que não. Nós sabemos que a ciência e a medicina está aí e existem sim vários outros fatores genéticos, alimentação, enfim, vários fatores. Eu não vou entrar nesse demérito, porém, a questão é, pessoas que têm dificuldade de liberar perdão costumam ser pessoas que sofrem muito mais, ficam amarguradas, sentem-se sozinhas, têm dificuldade de confiar nas outras pessoas, têm dificuldade de avançar, seja em qual área for da vida. Por quê? Porque o coração está preso em um passado. E eu não estou aqui para julgar ninguém, até porque eu já estive nesse lugar. Pelo contrário, quem sou eu para apontar o dedo para alguém? Mas fato é que a lei de Moisés dizia que a pessoa que pecasse contra o irmão deveria ser perdoada até 7 vezes. Mas quando Jesus veio sobre a terra, ele disse que até 70 vezes 7. Ou seja, ninguém está falando que você vai perdoar 49 vezes a mesma pessoa. Não é isso. O que Jesus quis dizer com o número? O número aqui foi uma simbologia que Jesus usou para dizer que não só 7, mas quantas vezes forem preciso. Por quê? O perdão, ele não liberta a pessoa que é perdoada. Ele liberta a pessoa que perdoa. Quando você perdoa alguém, você é livre, você se torna alguém livre. Aquela dor, aquilo ali que passou, não pode mais te ferir, não pode mais te causar mal nenhum. Aquilo não pode ser mais usado contra você, porque aquilo não mexe mais com você. Eu sei que perdoar não é fácil, principalmente em casos extremos de situações que eu acredito que eu não preciso nem mencionar, nem mensurar aqui, mas tem casos que são muito mais difíceis. Não é apenas uma bala que alguém tirou de você, não é apenas uma mentirinha que alguém contou para você, talvez é algo muito maior, é algo que abrange questões muito maiores. Mas Jesus aqui, ele não fala qual tipo, ele fala apenas para perdoar. Isso porque nos liberta. E quando nós somos livres, nós avançamos. São ciclos que nós conseguimos fechar. E ciclos novos só começam a partir de ciclos passados que foram fechados e de fato ficaram no passado. Então, que nós não sejamos pessoas que fiquem presas ao passado. Que nós saibamos liberar as pessoas que nos feriram. Não porque elas são boas e merecem, mas porque Jesus nos deixou esse ensinamento para nos fazer bem, para fazer o bem a nós mesmos. E eu não estou falando aqui te trazendo uma visão egoísta para que você pense apenas em você,
Mas você precisa se amar primeiro e pensar em você primeiro, antes de amar o próximo, antes de fazer o bem para o próximo, antes de servir o próximo. A gente não consegue servir ninguém se não estivermos bem conosco, ou com a nossa vida, ou com a nossa realidade. Quando nós entramos no avião e o avião, antes de decolar, são passadas instruções para nós. E o que as aeromoças costumam orientar é, comissários de voo, né? Hoje, enfim, mudaram os nomes. Mas enfim, o que elas dizem é colocar a máscara de oxigênio primeiro em você. Porque só oxigenado você consegue raciocinar para poder pensar em ajudar outra pessoa. E na vida funciona assim também. O mandamento que Jesus deixou ficou muito claro para nós. Amar ao Senhor acima de todas as coisas, o primeiro e maior mandamento. E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós só conseguimos amar ao próximo se nós nos amarmos. E para nós exercitarmos esse amor, nós precisamos buscar fechar ciclos. E talvez tenham ciclos que não foram fechados, porque talvez nós não conseguimos mesmo, é muito difícil, eu sei, tem situações que são realmente complicadas. E tem pessoas que realmente não querem. E se você é esse tipo de pessoa que não quer, tudo bem, eu respeito o seu pensamento, a sua forma de pensar, de lidar com as coisas, mas eu quero te fazer uma pergunta. Até quando você vai deixar essa situação que te aconteceu, talvez anos atrás, talvez na infância, enfim, até quando você vai deixar essa situação governar a sua vida e te manter presa em um ciclo que nunca foi fechado e por isso novos ciclos não começam? Porque sempre que começa algo novo, a sua mente volta lá, te puxa para essa situação e você acaba estando sempre presa a esse passado porque não consegue liberar perdão. Eu quero orar com você e pedir ao Espírito Santo de Deus que, se você tem essa dificuldade de querer, que Ele te ajude a te convencer, porque o papel de convencer não é meu e não é de homem algum, é do Espírito Santo. E caso você realmente queira, mas tenha essa dificuldade, eu vou pedir também para que o Espírito Santo de Deus te ajude com as suas dificuldades, com as suas limitações, e que Ele venha ser o consolador, o mediador que vai fazer essa intermediação entre você, entre esse passado e essa situação que te aconteceu, que você não precisa expor para ninguém, você precisa falar apenas para Deus. Eu quero pedir que, ao orarmos, você concorde em fé, porque a palavra diz que o que dois de nós concordarmos na terra será concordado no céu. Então, para que haja concordância no mundo espiritual, oremos juntos e concordemos uns com os outros. Senhor Deus e Pai, Deus de graça, Deus de amor, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade de estar aqui, ministrando essa palavra ao coração dessa pessoa. Eu não sei o que ela viveu, eu não sei a dificuldade que ela tem de perdoar, se é um grau maior, se é um grau menor, se ela tem vontade de perdoar e não consegue, ou se ela simplesmente acha que não deve perdoar essa pessoa. Não importa, que o teu Santo Espírito entre agora nas emoções, no coração dessa pessoa, cicatrize cada ferida, que o Senhor venha com o teu bálsamo e traga alívio, e traga cura, restauração aonde houve dor, aonde houve perda, aonde houve injustiça, aonde houve engano, seja lá o que for, que o teu Espírito Santo venha intermediar nessa situação. O Senhor sabe que a palavra que eu planejei para hoje não era essa, mas no momento que eu comecei a gravar, o Senhor trouxe ao meu coração ministrar sobre o perdão. E provavelmente o Senhor quer falar isso com as pessoas que estão ouvindo essa palavra nesse momento. Então, Espírito Santo, eu quero te pedir, convença quem quer que seja, convença, porque só o Senhor pode convencer. Trabalhe na mente, trabalhe no coração, quebra toda resistência que tenta impedir essa pessoa de perdoar, para romper com esse ciclo e avançar para novos ciclos, para novas fases que o Senhor tem para entregá-la. Eu peço ao Senhor que dê graça, que traga paz ao coração, que quebra agora, meu Deus, toda a amarra, toda a algema que tenta aprisionar essas pessoas, inclusive a mim mesma, no passado. Eu declaro que em Cristo nós somos livres e não vai ser uma dureza no coração que vai nos impedir de viver a liberdade que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Eu oro assim e declaro que nós somos livres e que o Senhor venha trabalhar em nós, naquilo que nós não conseguimos. O Senhor tem liberdade, fique à vontade na nossa vida, Espírito Santo. Eu oro assim,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E quem concorda diz amém. Se você ouviu até aqui, essa palavra falou com você de alguma forma, compartilhe com mais pessoas que você acredita, que precisa dessa palavra, para que sejam também edificadas por ela. Lembre-se que você precisa buscar de Deus aquilo que você precisa, aquilo que você deseja. Coloque diante dele agora todas as suas necessidades. Se posicione para receber o que ele tem para liberar para a sua vida. Afinal, mulheres posicionadas prosperam.